Bom, hoje eu resolvi falar sobre o meu percurso no curso de alemão, como é que foi aprender alemão estando aqui já na Alemanha, qual foi o curso que eu fiz, como é que foi a minha experiência, em que nível que eu estou agora, enfim, tudo sobre esse aprendizado dessa nova língua. Começando lá do início, eu vim para aqui para a Alemanha em junho de 2020, poucos meses depois que a pandemia tinha acabado de começar. E nessa época, basicamente, a gente entrou em contato por telefone com... eu digo a gente, né? Meu namorado me ajudou. Ele entrou em contato com o órgão que, enfim, é responsável por imigrantes e refugiados, explicou a minha situação e eles me recomendaram, então, que eu fizesse o curso de integração. Esse curso, basicamente, consiste em duas partes. No curso de idiomas, ou seja, no curso da língua mesmo, alemã, e num curso de orientação, que nesse curso você vai aprender mais ou menos sobre a vida aqui na Alemanha, sobre os costumes, a cultura, o sistema legal também. Esse curso de línguas, ele tem 600 horas de aula e o curso de orientação tem 100 horas de aula. E aí no final desses cursos você faz uma prova, você faz duas provas na verdade, uma do curso mesmo de alemão, da língua alemã, e o outro desse curso de orientação. E aí se você passar nessas duas provas, você finaliza esse curso de integração e aí você recebe o certificado normal. Existe um quadro de nível de línguas, aqui um quadro europeu, que basicamente quando você tem conhecimento de alguma língua, você tem esses níveis que é do A1 até o C2. Então, esse curso de integração, ele vai do nível A1 até o nível B1, o que significa que você sai desse curso, em teoria, né, com o certificado do nível B1. Em termos de custos, esse é um curso que ele custa 390 euros cada nível, sendo que os níveis, eles também são subdivididos em subníveis. Nesse caso, tem o A1.1, A1.2, A2.1, A2.2. Então, cada subnível desse custa, então, 390 euros, sendo que você tem possibilidade de ficar isento, né, desse pagamento, desde que você receba algum tipo de subsídio-desemprego, ou então algum tipo de assistência social, ou que você realmente comprove que você não tem possibilidade mesmo de pagar, né, esse curso. Mas aí, obviamente, que isso é um processo burocrático, que aí você tem que realmente conseguir comprovar que você não tem condições. E agora, falando um pouquinho mais sobre a minha experiência mesmo do curso, né, eu fiz o meu curso na VHS, que é a sigla para a escola Volkshochschule, que é basicamente uma escola, eu não sei se é a mais conhecida, mas é uma das mais conhecidas aqui na Alemanha. Existe uma VHS praticamente em cada cidade da Alemanha, então é muito fácil de encontrar. No meu caso, eu fiz aqui na VHS de Tübingen, que é a cidade onde eu moro. E como eu falei, então, eu fiz esse curso que era todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã ao meio-dia e meia, se eu não me engano. Então eram basicamente 4 horas de aula e nesse meio tempo tinha, sei lá, 20, 30 minutos de intervalo. Quando eu comecei o curso foi em setembro de 2020, então já tava rolando, né, a pandemia. Na época, eu lembro que eu cheguei a pesquisar no Google um pouquinho mais, assim, sobre essa escola e vi boas avaliações e tal. E um dos comentários que eu tinha visto no Google era de uma pessoa falando que o mais interessante que ele achava dessa escola é que as pessoas tinham aulas com diferentes professores. Então você acabava conhecendo diferentes metodologias de ensino, né? No meu caso, eu acho que isso foi devido à pandemia, né? Para evitar esse rodízio de professores, né? Com a minha turma, a gente teve do A1 até o B1 inteiro com a mesma professora. Que no meu caso, na minha experiência, eu adorei, porque a professora que eu tive, ela era muito, muito, muito boa. Ela ensinava de uma forma muito fácil, muito didática. As aulas dela eram muito dinâmicas, assim, também. Então, ela fazia muitos exercícios. Tipo assim, ela explicava algum assunto e aí, logo em seguida, a gente começava a fazer exercício. Os exercícios que ela fazia também, muitas vezes, eram tipo joguinhos. Enfim, a metodologia de ensino dela, pra mim, funcionou muito bem. Em relação à minha turma, né, aos colegas que eu tinha, foi muito interessante essa experiência, porque na minha turma, eu acho que nós éramos 12, eu acho, 12 ou 14 mais ou menos. Cada nível, né, ou seja, o A1.1, a turma já não foi igual no A1.2, que também já não foi igual no A2.1, mas foi uma experiência muito rica, eu diria assim, principalmente rica em termos de cultura, porque as pessoas que estavam na minha turma eram pessoas completamente diferentes umas das outras,
com idades completamente diferentes. Então, eu lembro que na minha primeira turma, que foi no A1.1, eu acho que a pessoa mais nova, ela tinha 20 anos, era uma menina do Sudão, e a pessoa mais velha da minha turma tinha 72, se eu não me engano, era um cara que vinha dos Estados Unidos. Então, foi bom porque a gente acabava tendo essa troca de experiências, né, de pessoas do mundo inteiro. Então, eu também tive colegas como eu falei, do Sudão, dos Estados Unidos, da Nigéria, da Somália, da Grécia, da Croácia, Venezuela, Espanha. Então, assim, pessoas muito variadas, com histórias de vida muito diferentes umas das outras. Muita gente da minha turma também era refugiado. Então, aí é que, né, entra também uma história de vida realmente totalmente distinta, e eu acho que isso foi muito rico, assim, pra mim, sabe? Foi muito legal, assim, foi muito massa essa troca. Em relação aos conteúdos das aulas, né? Uma curiosidade que eu achei super interessante, assim, no início, é que a aula, ela é 100% em alemão, desde a primeira aula do A1.1. Então, assim, quando eu ainda estava em Portugal, quando eu ainda nem tinha vindo pra cá, eu cheguei, assim, a começar a estudar no Duolingo, né? Começar a estudar algumas coisas, assim, muito, muito básicas mesmo do alemão. E foi bom, porque quando eu cheguei aqui, eu já sabia, tipo, dizer o meu nome, já sabia dizer de onde é que eu vinha. A minha professora, ela também não era alemã, ela vem da Geórgia, então ela também não falava inglês, o que também era uma outra curiosidade, assim, porque eu pensava, mas e aí se a pessoa não falar alemão, ela provavelmente vai falar inglês, e aí eu vou conseguir me comunicar com ela. No meu caso, não teve essa possibilidade, a professora não falava, então era realmente 100% alemão desde o início. Óbvio que no início você não fala muito, né? Você ouve muito mais do que o que você fala, e a gente vai também trabalhando muito com mímicas, e enfim. Eu sei que é meio confuso, e se você parar pra pensar assim, cara, mas se eu não entendo absolutamente nada da língua, como é que eu vou pra uma aula que ela é 100% já na língua, se eu não entendo nada? Eu também fiquei confusa nesse quesito, e eu achei que não ia funcionar, mas funciona, rola. Você fala muito com mímica, mostrando coisas, ou então também usando o celular, né, como o Google Tradutor. E a outra coisa que também eu achei super interessante é que as aulas, elas eram sempre baseadas em conteúdos, assim, do nosso dia a dia mesmo. Então, ao mesmo tempo que a gente aprendia gramática, né, as regras, tipo, preposições, verbos e etc., a gente também aprendia tudo isso aplicado, assim, nos conceitos do dia a dia. Então, tipo, situações como indo no supermercado, ou numa farmácia, ou num banco, ou saindo com amigos, num restaurante. Então, você acabava tendo esse aprendizado aplicado nessas situações que você, de fato, vai viver. Uma coisa que foi interessante, assim, que rolou, foi que eu acho que já no finalzinho do curso do B1, a gente teve um trabalho para apresentar, e isso era um trabalho que a gente tinha que escolher alguém do nosso país, né? E basicamente fazer, tipo, uma biografia dessa pessoa. Então podia ser uma pessoa, uma celebridade, podia ser, sei lá, um historiador, um artista, um ator, cantor, qualquer pessoa você podia escolher, desde que a pessoa fosse famosa. E você basicamente iria contar ali a história daquela pessoa e tudo mais. E aí eu lembro que foi o trabalho era pra gente apresentar justamente na semana que foi a final do Big Brother Brasil. E aí eu tava assistindo Big Brother, inclusive tava super viciada e tava torcendo muito pra Juliette, que ganhou, inclusive, né, o programa. E aí eu lembro que na época eu fiquei assim, vou fazer um trabalho sobre a Juliette. E eu fiz o meu trabalho. O meu trabalho bibliográfico foi sobre uma vencedora de reality show do Brasil. Ich habe mich entschieden, über sie zu sprechen, weil sie eine sehr inspirierende weibliche Figur ist. Sie hat eine sehr arme und schwierig Lebensgeschichte. Sie hat ihre Mutter Lesen und Schreiben unterrichtet, und in der Show war sie immer offen für Gespräche und Verständnis für andere. Und wie ich schon gesagt habe, Brasilien erlebt jetzt eine sehr starke Polarisierung, und wir brauchen Menschen wie Sie, die offen sind für Gespräche, Lernen und Lehren, um Menschen zusammenzubringen und unsere politische situação verändern zu können. Mas foi engraçado, assim, eu fazer sobre isso, porque as outras pessoas estavam escolhendo, assim, sei lá, uma pessoa que ganhou um físico que ganhou um prêmio Nobel, ou, sei lá, um historiador muito famoso, tipo, coisas assim. E eu peguei uma pessoa, uma vencedora de reality. Mas eu pensei, dane-se, tipo, é uma pessoa famosa, não tem como você dizer que ela não é famosa no Brasil, né?
E basicamente foi isso. Foi super engraçado, assim. Eu achei uma experiência interessante. E no final, recebi feedback positivo, tanto da professora quanto dos meus colegas, né? Então, enfim, valeu a pena. E aí, no final do curso, quando a gente terminou essas 600 horas de aula de alemão, rolou então a prova oficial, né, da língua, que então, nesse caso, era do nível B1. Eu tô até aqui com o meu certificado, que eu passei na prova, né? Na parte de ouvir e ler, eu consegui 44 pontos de 45. Na parte de escrever, eu consegui 20 de 20 e de falar 100 de 100. Então, basicamente só errei, só tive um pontinho a menos, né? E, obviamente, isso me deixou muito feliz. E aí, depois de eu ter feito essa prova do nível B1, começou, então, as aulas do curso de orientação, que é esse curso que basicamente vai falar, né, sobre aqui o sistema legal, sobre a cultura daqui da Alemanha, sobre história também. É até interessante, assim, o curso. E no final do curso, então, também rolou essa prova, a prova de orientação, né? E aí eu também tenho aqui o certificado, que eu também passei no teste. Então, nesse teste, das 33 perguntas, eu acertei 29. Também foi bom, nada mal. No meu caso, né, como eu falei, então, eu aprendi até o nível B1. Eu não acho que o nível B1 seja suficiente para você viver bem aqui na Alemanha e você conseguir se comunicar bem com as pessoas. Eu acho que o B1 realmente, assim, é para situações do dia a dia, para você conseguir se comunicar justamente nessas situações que eu expliquei. Indo na farmácia, num restaurante, num banco. Eu não considero que eu sou fluente de todo e eu não consigo ainda manter uma conversa super fluida e falar sobre vários assuntos. Mas, obviamente, isso com o tempo, né, a gente vai melhorando, vai conseguindo ganhar prática também. Eu só tô aqui na Alemanha há menos de 2 anos ainda, então eu acho que para o tempo que eu já tô conseguindo me desenrascar bem, digamos assim. Mas o meu objetivo é, de fato, fazer o nível B2, pelo menos o nível B2, assim. Eu acho que, se eu puder, eu vou querer fazer também até o nível C1, porque eu acho que eu realmente vou ficar bem, assim, na língua, vou conseguir me comunicar bem. Mas, pelo menos até o nível B2, eu com certeza vou querer fazer. No mês passado, na verdade, eu fiz o nível B2.1, mas aí já não foi nessa escola que eu fiz numa escola online e um curso assim que era tipo um curso noturno, só 2 vezes por semana, 1h30 de aula, então foi num modelo completamente diferente desse modelo que eu já tinha tido experiência, né, de um curso intensivo. E eu percebi que, pra mim, esse modelo de 2 vezes por semana não funciona muito bem. Pra além disso, o professor que eu também peguei agora nesse curso não era um professor, na minha opinião, muito bom. Ele não tinha uma didática muito boa, ele não sabia explicar muito bem. Então, sinceramente, eu acho que esse curso foi, assim, dinheiro jogado fora. Eu, inclusive, quero fazer de novo o B2.1 na VHS, nesse sistema de curso intensivo todos os dias, porque é assim que, pra mim, pelo menos, funciona. E eu espero conseguir algum dia atingir essa fluência, porque tá difícil o negócio. Mas é isso, eu acho que até aqui, o meu percurso, assim, né, de aprendizado até aqui, eu acho que foi muito bom. Foi muito válido, foi muito rico e eu acho que quando você aprende uma nova língua, seja ela qual for, eu acho que a sua visão de mundo se expande muito e não só. Eu acho que você consegue acessar determinadas coisas até subjetivas assim mesmo, sabe? Da cultura que você só consegue acessar quando você fala a língua, sabe? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui durante todo esse tempo somente falando inglês, eu tenho certeza que eu não conseguiria ter contato com determinadas nuances da cultura que eu tenho agora falando alemão. Então, eu acho que é sempre válido a gente aprender uma nova língua, seja ela qual for. Quero algum dia também fazer um curso de inglês, porque o meu inglês também não é, assim, nada de espetacular. Eu também consigo me desenrascar no dia a dia, mas também não sei falar muito bem. Então é isso, essa foi a minha experiência e essa minha longa jornada, né? Que ainda não acabou, na verdade, mas essa longa jornada aí no aprendizado do alemão. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para alguém. Espero que, se você que ainda pensa, né, em aprender alemão ou que, sei lá, pensa em vir para aqui para a Alemanha, espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! É isso, meu parceiro! Acabou mesmo?